Nós estamos observando a organização dos anjos. Falamos sobre arcanjo, querubins, vamos falar sobre serafins. A palavra no hebraico para serafins tem uma raiz haraf, quer dizer consumir com fogo. Portanto, os serafins são agentes de purificação pelo fogo, são zelosos pela santidade de Deus. Observamos Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Localiza-se acima do trono de Deus. Nós entendemos assim quando lemos Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2. Parece ter um ministro ou um ministério de adoração constante ao Senhor. É isso que fala em Isaías capítulo 6, versículo 3. Que abala o lugar e enche de fumaça. É isso que fala no verso 4. Diante da atitude da humilhação de Isaías, considerado de impuro, no versículo 5, um dos serafins purifica com uma brasa do altar retirada dele a iniquidade e informando que o seu pecado estava perdoado. Os serafins, eles são agente de purificação. É isso que mostra em Ezequiel ou Isaías, quando ele disse: eu sou de lábios impura. Então aqueles serafins pega ali aquela brasa no altar e purifica o pecado e diz para Isaías: perdoados estão os teus pecados. É isso que dá a entender neste momento quando ele purifica o pecado de Isaías. Também na organização dos anjos nós temos aqui principados. Do grego é achai. A palavra significa autoridade, governante, e é usado para indicar poderes humanos e espirituais. Este vocábulo pode significar também esfera de influência de vários poderes. Possivelmente esse termo refere-se a poderes espirituais que se exerce domínio e influência sobre vastas regiões celestes. Nós conferimos isso em Efésios capítulo 3, versículo 10 e capítulo 6, versículo 12. Príncipe ou soberano vem do grego achon, que é isso que fala em João capítulo 14, versículo 30. Então, principados é autoridade e governos ou governante é usado para indicar humanos ou espirituais. Então, principado, nós observamos que ele tem essa influência de vários poderes. Observamos dentro dessa organização dos anjos potestade. Essa palavra potestade vem do grego yeshushiar. A palavra aparece 108 vezes no Novo Testamento. Também indica poderes humanos, espirituais. Refere-se à autoridade e poder para dar ordem. É isso que nós observamos em Mateus capítulo 8, versículo 9. Jurisdição também. Lucas capítulo 23, versículo 7. Potestade, ele faz isso. E Yeshuriar deriva-se de uma palavra existe, que traz a ideia de irrestrita liberdade de ação. Em muitas passagens, potestade vem citada depois da palavra principados, que pode indicar uma hierarquia ou até uma extensão de domínio inferior ou menor, como um governo terreno. Se nós observarmos, a responsável em nível municipal, estadual e federal. Então, a organização dos anjos também temos trono, que vem do grego tronoi. Tronoi é um assento de honra utilizada por alguém poderoso. A palavra refere-se a tronos humanos e celestes. Observamos isso em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Há a menção de outros tronos ao redor do trono de Deus. A cidade de Pérgamo é chamada de trono de Satanás. Se nós observarmos Apocalipse capítulo 2, versículo 13, assim sendo, uma cidade pode tornar-se um trono. Não se pode afirmar que posição ocupa uma hierarquia, mas se
sem dúvida mostra que é um posto de autoridade. Observamos que tem algumas cidades que vivem na idolatria, acreditamos que tem esse tronoi, que é na palavra no grego, ou tronos, que ele tem ali uma posição que ocupa em hierarquia, mas sem dúvida mostra que é um posto de autoridade. Tem lugares, né, que vive com esses tronos sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Se nós observarmos nessa organização dos anjos, nós temos soberanias, senhores, domínio e denominações ou dominações. Todas estas palavras vêm do grego koriotetes, quer dizer, deriva da palavra kurior, quer dizer senhor, muito utilizado pelos cesares romanos, ou Césares, melhor dizendo, Césares romano, que tinham seus escravos com o poder de vida e morte sobre ele. A palavra cúrio também foi utilizado pelo cristão para declarar que Jesus era o Senhor e não César. Quando fala para Jesus cúrio, ali o povo judeu, ele estava mostrando que ele tinha uma autoridade de Senhor para Jesus. Observamos dentro dessa organização poderes que no grego chamamos de donamios. Deriva da palavra donamis, que tem a mesma raiz das nossas palavras dinamite e dínamo, indicado uma força muito grande, uma potência incrível para fazer cumprir o propósito e objetivo. Alguns dizem que a dinamite veio desse nome, mas quando Paulo escreve ali, falando sobre esses poderes, ele não tinha na sua mente sobre o poder da bomba, né? Mas ele está falando sobre o poder que deriva-se a uma potência incrível, sobre os poderes no grego. Alguns, organização dos anjos, ele tem poderes que chamamos no grego donamios.